Oi, gente. Então vamos lá, pessoal do Colégio Ética, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos aí com a primeira listinha de exercícios que estamos falando sobre funções, função do primeiro grau ou função afim, né? É uma lista só para iniciar os nossos estudos aí. E a questão 1 está pedindo para você determinar os zeros ou os zeros dessas funções que estão embaixo. Lembrando o seguinte, né, gente? Quando a gente fala zero de função, é a mesma coisa que se estivéssemos falando encontre as raízes da função. Zero da função ou raiz. Ou seja, para que valor de x, y vai dar zero. Para que a gente possa fazer isso, basta fazer 5x mais 2 igual a zero e resolver esta equaçãozinha. 5x igual a menos 2, x igual a menos 2 quintos. Tá? Bem simples. Da mesma forma, y igual a menos 2x, colocamos menos 2x igual a zero, x igual a 0 sobre menos 2, x igual a zero. Ah, professor, mas se menos 2 não devia passar positivo? Não custa lembrar isso aí, eu sei que já a esse ponto nem seria preciso falar, mas dá uma lembradinha. Tem gente que tem mania de falar que quando você pega um carinha daqui, um elemento daqui passa para o outro lado do igual, já é errado falar isso, mas tudo bem, né? Quando passa esse cara para o outro lado, inverte o sinal. Não, não inverte o sinal não. Você inverte a operação que ele está exercendo. Se eu fosse passar todo esse menos 2x para lá, esse termo inteiro, ele está fazendo uma subtração, então ele iria para lá fazendo uma adição, somando mais. No entanto, eu não estou passando todo ele, eu estou passando somente o menos 2. E o menos 2 está fazendo o que aqui? Uma multiplicação com o x. Então, ele vai fazer a operação contrária da multiplicação, que é a divisão. 0 dividido por menos 2. X igual a 0, essa é a raiz dessa função, ou zero da função. Por fim, x sobre 2 mais 4 igual a 0. X sobre 2 igual a menos 4. X igual a menos 4 vezes 2. X igual a menos 8 seria a raiz dessa função. Perdão aqui, apertei algo que não devia. Que se fôssemos colocar num gráfico, gente, não vou caprichar muito no gráfico não, que é só para explanar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho mais claro, né? O que representa esse zero da função? Bom, tendo esta função aqui, x sobre 2 mais 4, eu vou criar esse gráfico. Lembrando que o gráfico de uma função afim é uma reta. Se é uma reta, basta definir 2 pontos para conseguir traçar essa reta. Então, vou pegar aqui. Quando x for 0, vai ficar 0 sobre 2 mais 4. Dá 4. Quando x for 0, a função vai dar 4. Está aqui. Ok. Por exemplo. Vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui. E quando x for menos 8, que nem nós tínhamos colocado, a função menos 8 vai daqui, a função vai dar 0. Então é como se eu tivesse aqui, faz de conta aqui. Então agora nós podemos, com 2 pontos, traçar este gráfico, né? Ficaria aqui assim, passou um pouquinho fora do ponto, a gente busca ele aqui. Isso. Ótimo. Aqui está traçado. Lembrando que somente essa linha aqui, que é o gráfico da função f de x igual a x sobre 2 mais 4. Ok? O resto tudo é o plano cartesiano, né? Bom, e se a gente reparar aqui, ó, aqui aonde o gráfico corta essa linha do x, é justamente no x menos 8. É a raiz da função. Gente, isso vale para qualquer função. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. As raízes da função ou zero da função, num gráfico vai representar aonde essa função corta a linha do x. Ok? Eu acho que está bem claro. Podemos ir para a próxima questão. Vou dar uma paradinha aqui para carregar.
Bom, então vamos lá, gente. Questão 2 fala o seguinte, classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Bom, já dei uma adiantada aqui, coloquei mais ou menos o esboço do gráfico. A primeira função y igual a 4x mais 6 e fiz o seguinte, joguei valores para x, calculei o valor de y. Quando x for zero, a função vai ser 4 vezes 0 mais 6, que dá 6. Quando x for 1, 4 vezes 1, 4 mais 6, 10. Bom, e tracei aqui o ponto x0, y, cadê? x0, y6, estaria aqui, né, onde está o lápis, tá ok? E quando x for 1, a função vai dar 10, não estaria mais para cima aqui, estaria aqui mais ou menos, tracei o gráfico aqui, e já deu para perceber que quando o gráfico tem essa posição aqui, é uma função crescente. Nós vamos entender por quê. Então vamos lembrar primeiro o seguinte, deixa eu botar uma cor aqui. A função afim, ou uma função de primeiro grau, ela tem uma forma genérica, y igual a x mais b, onde a, que é o elemento que está multiplicando o x aqui, é chamado de coeficiente angular, e b é chamado de coeficiente linear da função. Bom, o que nós estamos interessados aqui para saber se a função é crescente ou decrescente é simplesmente no a, ou seja, no coeficiente angular. Angular, gente, por quê? Porque ele está indicando este ângulo aqui, ó, de inclinação da reta, se é maior, se é menor, tá? Então, olha o que acontece aqui. Quando o x era 0, a função valeu 6. Quando o x, eu vou aumentar o valor de x. De 0 eu vou aumentar para 1. O que aconteceu com o valor da função? Também aumentou. De 6 passou para 10. E assim vai continuar sempre. Se eu aumento o valor para x igual a 2, por exemplo, pode ver que vai dar um valor maior da função aqui, ó. Quando x é 2, 4 vezes 2, 8 mais 6, 14, tá? Então, se eu aumento o valor de x, aumenta o valor da função. É uma função crescente, tá? E eu posso pensar simplesmente no seguinte fato, tá, gente? Pensando na função aqui, ó, y igual a 4x mais 6, o a aqui neste caso vai valer 4. É um valor positivo. Aqui na matemática a gente costuma colocar que é um valor maior do que zero. Maior do que zero quer dizer positivo, menor do que zero quer dizer negativo. Então toda vez que você olhar para a função e o valor de a for positivo, pode saber que essa função é crescente, vai ter essa cara. Neste caso, na questão B aqui, ó, menos y igual a menos x mais 10, ou f de x igual a menos x mais 10. O a aqui, gente, vai valer menos 1, né? Ou seja, é um a negativo, menor do que zero. Né? Quando o x fosse 10, por exemplo, vamos ver x10 aqui, ó, por exemplo, tá aqui, x10, a função vai dar menos 10, mais 10, zero. Então, quando o x for 10, a função dá zero. Se eu aumentar o x12, a função vai dar menos 12 mais 10, menos 2. Vai dar aqui, ó, menos 2. Ou seja, eu aumentei o valor de x, mas com isso o valor da função diminuiu, tá? Então essa aqui é uma função decrescente. E basta ver também o seguinte, então. Se o a for menor que zero ou a negativo, a função é decrescente e vai ter essa cara. Retomando, aumenta o x, aumenta o y, crescente. Aumenta x, diminui o y, decrescente. Ou simplesmente, a maior que zero, crescente, a menor que zero, decrescente, ok? E a terceira aqui, a c, eu deixei aqui pelo seguinte. Tem a função aqui que tem essa cara, x mais 2 ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado. E as pessoas podem olhar de cara e falar, pô, mas isso aqui é uma função de segundo grau, não é uma função afim. Bom, gente, toma cuidado quando você olhar esse tipo de questão aqui, porque sempre que tem esse tipo de coisa que é bom a gente desenvolver essa questão, ver como é que ela vai sair, tá? Tem parênteses e tudo mais. Então vamos desenvolver essa questão, primeiro esse
essa parte aqui, que é o que? É um produto notável, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai dizer que isso aqui é x ao quadrado mais 4 não, hein? Produto notável, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos. Também estou sempre chamando atenção nas aulas para vocês, quando tem menos aqui antes de parênteses, qualquer coisa, gente, toma cuidado, porque muita gente erra aqui nos sinais, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar o menos e vou conservar o parênteses, só vou desenvolver essa parte aqui dentro desse parênteses, que também é um produto notável, vai ser quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E vai ficar assim. Bom, x ao quadrado mais 2 vezes 2, 4, 4x, mais 2 ao quadrado vai dar 4, menos. Aqui que eu falo, né, que vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque esse menos aqui tem que fazer regra de sinal, gente, com esse cara, com esse cara e com esse cara. Ou seja, com todos os elementos que estão dentro do parênteses. Se você já tem prática, pode fazer direto. Mas se você se perde um pouco ainda, coloca o parênteses aqui e retire agora só. Fazendo o jogo com todos. Vai ficar menos x quadrado. Ó, menos 2 vezes x vezes 1 daria menos 2x. Com este menos, mais 2x. 1 ao quadrado dá 1 positivo ali, com esse menos, menos 1. E juntando os termos semelhantes, ó, eu vou ter x ao quadrado aqui e menos x ao quadrado aqui que vai sumir. E vou ficar com simplesmente ó, 4x mais 2x vão dar 6x, mais 4 menos 1 vai dar mais 3. Ok? Então, se eu fosse fazer uma tabelinha para valores de x e y aqui, eu teria algo do tipo, por exemplo, se x valer menos meio, por exemplo, vai ficar 6 vezes menos meio, dá menos 3. Menos 3 mais 3 é 0. E se x valer 0, por exemplo, 6 vezes 0, 0, mais 3, 3. Esses valores de x, gente, eu estou jogando aleatoriamente, eu não estou preocupado em que valores escolher não, tá? É só para dar uma ilustração no que nós estamos fazendo. Então vamos traçar esses pontos. X menos meio estaria aqui, o y vale 0, então esse ponto está aqui. E quando x é 0, a função vale 3, está lá. Traçando este gráfico, ele ficaria com mais ou menos essa cara aqui. Ok? E já deu para perceber que é uma função crescente. Mas já daria para perceber por aqui, né? Ó. O a aqui vale quanto? O a vale 6, que é um a positivo. Então, claro que a função seria crescente. Ok? Então, por enquanto, vamos para o próximo exercício agora. Só que eu vou dar uma paradinha aqui para fazer um outro vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Até mais. Bom, pensando melhor aqui, gente, eu vou fazer essa próxima questão, questão 3, dentro desse vídeo mesmo, que é uma questão que dá continuidade a essa 2, né? E ele é bem curtinho aqui, fácil de resolver. Então vamos lá. A questão 3 está falando o seguinte. A função real de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2 é crescente quando? Para que valores de a esta função é crescente? Bom, pessoal, a única coisa chata aqui é esse azinho aqui, pelo seguinte, nós costumamos falar que a função afim ela é do tipo ax mais b, né? Só que esse nome aqui, a e b, é nome que a gente dá para diferenciar uma variável da outra. Você pode dar o nome que você quiser. Eu poderia fazer, em vez de ax mais b, chamar de alfa x mais beta, por exemplo. Poderia? Posso. Então vamos chamar assim para não confundir esse coeficiente angular com este azinho que está aqui, ok? E nós vimos na questão anterior o seguinte, que se a for maior do que zero, a função é crescente. Vimos também que se a for menor do que zero, ou seja, negativo, a função é decrescente. Pessoal,
Só aproveitando aqui, poderia ter o caso que A igual a zero também, tá? Ou seja, por exemplo, y igual 0x mais 3, por exemplo. Se você desenvolver um pouquinho isso aqui, você vai chegar aqui, y igual a 3, independente do valor de x. Isso aqui é chamado o quê? Em função constante. O gráfico dela seria, por exemplo, se eu tivesse a linha do x e a linha do y aqui. Bom, tá bem. Onde o x é 3, por exemplo. Faz de conta, tá reto aqui. É só para exemplificar, tá, gente? Então, teria uma situação aqui, né? Quando x for 0, a função vale 3. Quando x for menos 1, a função vale 3. Quando x for 1, a função vale 3. Para qualquer x que você coloca, a função vale 3. Esta linha aqui é paralela à linha do x, tá? Função constante. Mas o nosso caso aqui é o seguinte. Ele está pedindo para que valores o coeficiente angular vai ser positivo, tá? Vai ser maior que zero. O nosso coeficiente angular, quem está fazendo o papel do alfa aqui, é todo esse cara que está multiplicando o x aqui, ó. Que é quem? 3 menos 2a. Eu quero que esse cara seja maior do que zero. E quando é que ele vai ser maior do que zero? Para que valores de a? Vamos resolver essa na equação. E resolvendo essa na equação, da mesma forma que resolve uma equação, passo o 3 para lá, tá? E aqui que você tem que tomar um cuidado, tá, gente? Que é o seguinte, né? O cara que está multiplicando o a aqui, ó, é negativo, tá? Se ele é negativo, eu posso multiplicar essa equação por menos 1 e devemos tomar um cuidado que é o seguinte, lembrando que quando você multiplica uma equação ou inequação por menos 1, você tem que multiplicar todos os elementos. Então aqui vai ficar positivo, aqui também vai ficar positivo, mas na inequação, cuidado que tomamos é o seguinte, o sinal aqui vai inverter. Se ele é um sinal de maior, ele passa a ser menor. E o 2 vai passar dividindo aqui, então A vai ser menor que 3 sobre 2, ok? Ou seja, para qualquer valor de A que eu coloque aqui inferior a 3 sobre 2, esta função aqui, ela vai ser crescente. Para valores maior que 3 sobre 2, esta função vai ser decrescente. E para valores igual a 3 sobre 2, essa função vai ser constante. Porque aqui 3 menos 2a vai dar 0, tá ok? Então é isso, e agora para os próximos dois exercícios, realmente eu vou fazer um vídeo novo aí, porque senão o vídeo fica muito grande. Até logo!